reação do governo ucraniano foi uma fala do presidente Zelensky, que já está repercutida em todas as mídias, canais de Telegram, oficiais, não oficiais. Há uma fotografia, inclusive, do presidente Zelensky com o presidente do parlamento ucraniano e o primeiro-ministro assinando um pedido de aplicação acelerada à OTAN. Então, vou repetir, a Ucrânia, nesse momento, através da sua presidência, assinou uma ordem de demanda de aplicação acelerada à OTAN. Tá? Foi assinada pelo Stefanchuk, pelo Ruslan Stefanchuk e pelo primeiro-ministro Denis Shmyhal, com o Zelensky junto. Bem, eles falam sobre a defesa dos valores euroatlânticos e eles dizem que o território está ocupado e que eles desocuparão cada centímetro do território a partir desta situação. A questão que eu quero colocar para você é a seguinte: se ele está falando nisso, né, muito provavelmente ele tem autorização de Washington e Londres para falar a respeito dessa demanda por entrada na OTAN. Ele já havia falado ontem sobre a retirada da Ucrânia da Convenção de Budapeste, sugerindo que a Ucrânia poderia demandar ou tentar realizar, por meios próprios ou outros, a consecução de adquirir aí armas nucleares com objetivos dissuasórios. Senhores, eu quero dizer basicamente para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que nos parece, a análise que fazemos é muito clara nesse sentido, nos parece que foi dada autorização ao Zelensky para falar em aplicação à OTAN. Está claro que a Suécia e a Finlândia foram exitosas nessa situação, havia uma diferença em relação à prática da Suécia e da Finlândia histórica após a Segunda Guerra e o fato da não adesão à OTAN e a questão ucraniana. Isso é absolutamente inconteste. Inclusive, do ponto de vista da questão da atenção para o que foi entendido até aqui como segurança da Federação Russa. Nós estamos no limite. Nessa sexta-feira, 30 de setembro, eu conversei mais uma vez com muita gente que tem autoridade para falar a respeito do tema, da possibilidade de um conflito nuclear tático, não estratégico, tático, vou repetir, tático. O canal remarca esta perspectiva. E o que nós estamos discutindo, nós já estamos chegando a um ponto de discussão aonde se discute se, em ocorrendo esse ataque, porque essas regiões agora incorporadas à Rússia, elas são entendidas como parte da Rússia, essas regiões atacadas ou sob ameaça, inclusive, no entendimento russo, de ocupação ucraniana, né, o que para os ucranianos de alguma forma paradoxal, a doutrina da utilização do armamento nuclear cabe. Então, o que se discute hoje já é se, em havendo, porque muita gente já dá como certa a utilização de armamento nuclear tático se as negociações não progredirem. Qual seria a resposta da OTAN? Ou se a OTAN responderia? Porque a habilidade para que uma réplica ou uma tréplica gerada a partir de um incidente dessa monta não leve a um desastre nuclear total é o ponto principal discutido hoje, posso afirmar para os senhores, em meios diplomáticos importantes, inclusive no continente europeu. Não há possibilidade, segundo todos os analistas mais gabaritados com os quais eu conversei até aqui, de que um conflito nuclear seja iniciado com a utilização de armamento nuclear estratégico contra Londres, Bruxelas, Moscou, Nova York. Ninguém vê essa possibilidade com seriedade. Eu quero dizer isso. A parte que alguém possa não concordar conosco, a gente está aberto. A discordância é o fundamento da princípio basilar, né, universal aí, da construção de melhores entendimentos. Mas eu não vejo a perspectiva de utilização de armamento nuclear estratégico. A utilização de armamento nuclear estratégico é realmente a porta para o fim dos tempos. É uma hecatombe, é uma tragédia, é uma desgraça da qual nós não podemos, muitas vezes, ter instrumentos para voltar atrás.
Agora, já se discute nos meios diplomáticos, nos meios militares, nos meios importantes hoje na Europa, principalmente na Europa, que acordou já, sabendo da declaração do presidente Putin e da perspectiva de que isso fosse, de alguma forma, confrontado por declarações ou por ações por parte da OTAN, utilizando ou não do Zelensky, mas me parece que a primeira delas utiliza, quando o Zelensky fala em aplicação rápida da OTAN, é sobre essa represália. Quer dizer, as coisas já chegaram num nível que, assim, se não houver negociação, se continuarem batendo na porta desses oblasts russos com armamento cada vez mais sofisticado, convencional, e, eventualmente, estiver ameaçada a hegemonia ou o predomínio russo nas áreas em cuja administração civil e militar russa já está estabelecido, ninguém mais tem muita dúvida que armamento nuclear tático pode e, eventualmente, deva ser utilizado. Então, o que se discute hoje é que tipo de desdobramento teria a utilização e o emprego dessa arma nuclear tática. A fala do Putin já dá a entender que se os Estados Unidos usaram o armamento nuclear em Hiroshima e Nagasaki para provocar, segundo conta a história oficial, a rendição do Japão, que a utilização de um armamento nuclear tático na Ucrânia, contra uma área onde haja uma grande concentração de tropas, equipamentos de comunicação e tudo mais, blindados, infantaria, seria também uma forma de colocar a Ucrânia, baseado nesse princípio do final da Segunda Guerra Mundial, em uma posição de capitulação. Resta saber se aqueles que patrocinam o esforço de guerra ucraniano permitiriam essa capitulação, sendo também detentores de poderio nuclear. Então, é esse o ponto que está sendo discutido nesse momento, nessa sexta-feira, dia 30 de setembro, são 11 horas e 57 minutos aqui em São Paulo. Nós estamos realmente à margem, muito próximos desse abismo. Nós progredimos para um abismo aonde o armamento nuclear, vou repetir, porque não gosto de sensacionalismo, tático, está em discussão nas mesas dos meios diplomáticos, militares, de análise geopolítica séria por todo o mundo.